Olá, paz seja convosco. E dando sequência nas mensagens, nas pregações, falando sobre decisão, escolhas que nós precisamos, que você precisa tomar na sua vida, hoje eu trago uma palavra falando sobre Daniel. Veja bem o que Daniel decidiu, resolveu tomar na sua vida. O livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus fala assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sabe por quê? Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias, com as finas iguarias, com o vinho do rei, porque Daniel, ele percebeu que alguns das comidas do plano da dieta do rei não eram permitidas pela lei que Deus tinha dado aos judeus, ou poderia ter sido consagrada a deuses estranhos. Então, Daniel resolveu, ele teve a decisão, ele fez a escolha de não se contaminar com a comida do rei Nabucodonosor. E bem sabemos que o rei, naquele tempo, ele decidiu chamar alguns jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Veja bem, no meio de todos aqueles jovens que foram chamados para morar, para assistir o rei no palácio durante 3 anos, no meio de todos aqueles jovens, Daniel, ele tomou a decisão, fez a escolha de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho do rei. Sabe por quê? Para não desagradar a Deus, para que o Senhor gostasse daquela atitude, daquilo que ele tomou decisão, daquilo que ele resolveu fazer na sua vida. E logo em seguida fala as consequências dessa escolha que Daniel fez para ele. E ali no versículo 17 a palavra de Deus fala assim: ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligências de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que o trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Por causa da atitude de Daniel, resolveu não se contaminar com as iguarias e com o vinho do rei. O Senhor Deus deu o poder da sabedoria, da inteligência, e o próprio rei fez pergunta para aqueles jovens, para Daniel, e percebeu que ele tinha 10 vezes mais sabedoria e inteligências do que os magos e os encantadores de todo o reino de Nabucodonosor. Mas isso, meu querido, só aconteceu por causa da atitude de Daniel de não se contaminar com as finas iguarias e com o vinho do rei. Então Deus honrou a Daniel. E algo que eu gostaria de frisar neste momento: como têm sido as suas escolhas?
Como têm sido as suas decisões? Decisões que agradam a Deus? Decisões e escolhas baseadas na vontade de Deus? Decisões e escolhas baseadas na palavra de Deus? Quando você vai tomar decisões, quando você vai decidir algo na sua vida, você consulta a Deus? Você tem se preocupado se é da vontade de Deus ou não? Porque muitas das vezes nós deparamos na nossa vida e chegamos até a questionar, porque de muitas coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, coisas que estão acontecendo, que às vezes você está passando na sua vida e você não entende o porquê disso está acontecendo. Talvez são escolhas, são decisões que você tomou de forma errada, que você não consultou a Deus, que você não buscou a vontade de Deus, se era aquilo que realmente Deus tinha para você, que Deus queria para você. E eu venho falado nas minhas pregações, nas minhas mensagens, que de acordo com as nossas decisões, de acordo com as nossas atitudes e escolhas, vêm as consequências. Quando nós fazemos, quando você faz escolhas sábias, quando você toma as decisões baseado em Deus, baseado na palavra, baseado na vontade do Senhor, pode ter certeza que as consequências elas são boas. Mas quando nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas e não consultamos a Deus, não nos preocupamos com o que Deus está achando ou pensando sobre tais escolhas, sobre tais decisões, as consequências vêm. E pode ter certeza que são consequências ruins. Então tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós decidimos, todas as nossas decisões que tomamos na nossa vida, certas ou erradas, tem uma grande consequência. Talvez você hoje está vivendo frutos de decisões que você tomou lá atrás na sua vida. Talvez você hoje está colhendo frutos bons, frutos de paz, de felicidade, de alegria, de bonância, de fartura. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Então são escolhas que você fez no passado, na sua vida, que hoje você está colhendo. Mas talvez não, talvez você hoje está se perguntando o porquê disso na sua vida. O porquê deste momento que você está passando, que você está vivendo. E eu te digo algo, a nossa vida ela é feita de escolhas. Escolhas muitas das vezes certas, muitas das vezes erradas, e as consequências vêm, boas ou negativas. E muitas das vezes aquilo que você está passando ou vivendo são resultado de escolhas que você fez na sua vida. E hoje vieram as consequências. E também cabe hoje você começar a meditar, a buscar em Deus, quando você for fazer uma escolha, tomar uma decisão na sua vida. Aqui Daniel resolveu, decidiu, fez uma escolha de não se contaminar. E você, meu querido? Eu faço um questionamento para todos que estão me ouvindo neste momento, para você que está me ouvindo neste momento. Você tem feito as escolhas de não se contaminar, mas não se contaminar com o que, pastor? Escolhas de não se contaminar com pecado, escolhas de não se contaminar com caminhos errados, com escolhas erradas que vem uma consequência na sua vida. Hoje a palavra de Deus está te alertando, está nos alertando sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, porque muitas das vezes quando vem o resultado, nós nos questionamos, nós nos perguntamos o porquê disso está acontecendo na nossa vida, mas esquecemos que muitas das vezes fazemos escolhas erradas, tomamos atitudes erradas, andamos em caminhos errados, fazemos da forma errada, e quando vem a consequência, não entendemos. E a nossa vida, ela é baseada em escolhas que nós fazemos. A escolha da vida eterna, a escolha da salvação, cabe a você fazer hoje, para que o amanhã você viva uma vida com Deus. A escolha da vida eterna, o dia do amanhã, a palavra de Deus fala que o amanhã não nos pertence, porque o amanhã só Deus sabe o que vai acontecer.
E o amanhã que eu estou falando não é amanhã do natural, eu estou falando na área espiritual agora. O amanhã que eu quero dizer agora é a eternidade, é a salvação. Quantas pessoas estão sendo chamadas por Deus? A todo momento o Senhor chama alguém da nossa família, da nossa parentela, talvez pessoas que nós conhecemos ou pessoas que às vezes nós não conhecemos, mas Deus está chamando a todo momento a prestar conta. E muitas das vezes nós pensamos que é o fim da vida da pessoa. Sim, no natural é o fim desta vida, mas é uma nova vida que essa pessoa vai começar na eternidade, com Deus, na salvação, no céu ou no inferno. E hoje você pode tomar a decisão, fazer a escolha de para onde você vai. Você vai querer morar com Deus, você vai querer ir para o céu, mas tudo isso, meu querido, é questão de escolhas. A escolha da salvação está nas suas mãos. O temor a Deus, o temor à palavra de Deus é uma decisão, é uma escolha. E nem o próprio Deus nos obriga a fazer tais escolhas. Mas aquele que quer ser abençoado, aquele que quer colher frutos bons, momentos bons nessa vida e até na eternidade, é feito por escolhas. Por isso eu trago essa sequência de mensagens, de pregações sobre as suas decisões, as suas escolhas. E hoje o Espírito Santo trouxe no meu coração falar sobre Daniel. Daniel, ele falou para o chefe para trazer legumes. Em vez de trazer as finas iguarias e o vinho do reino que era servido para todos, Daniel, juntamente com seus amigos, pediu para trazer legumes. E a palavra de Deus fala que depois de 10 dias, a aparência deles eram melhores do que aqueles que alimentavam da comida do rei. Porque Deus se agradou, porque Deus honrou a escolha de Daniel de não se contaminar com a comida do rei. E você hoje, meu querido, tem a liberdade, tem a oportunidade de fazer escolhas sábias na sua vida. Tem a oportunidade de fazer escolhas que agradam a Deus, que agradam ao Senhor nessa vida e na eternidade, na salvação. Você hoje tem a oportunidade através do Espírito Santo, através da palavra, no que Deus está dizendo para você neste momento. Faça escolhas e toma decisões que agradem ao Senhor, pois as consequências vêm de acordo com as suas decisões, com as suas escolhas. E Daniel, ele foi abençoado, Deus acrescentou, Deus derramou sabedoria e conhecimento 10 vezes mais do que os magos e os encantadores de todo o reino de Nabucodonosor. Mas isso só acontece naquele que faz escolhas que agradam a Deus, toma decisões de acordo com a vontade de Deus, baseados na palavra do Senhor. E a salvação também é uma escolha. A salvação de querer Jesus, de aceitar Jesus, de querer a salvação, de entender que Jesus é o caminho, a vida, que Jesus é a verdade, de querer este Jesus, de querer aceitar essa palavra na sua vida, é você que faz. Essa decisão é você que tem que tomar, essa decisão é você que tem que fazer. E saiba que decisões feitas de acordo com a vontade de Deus, escolhas feitas de acordo com a vontade de Deus, Deus honra e Deus abençoa. Que você venha refletir, que você venha meditar nessa palavra, que você venha meditar no que Daniel fez, no que Daniel resolveu, decidiu para a vida dele, e quanto Deus honrou Daniel. E assim Deus também tem o poder de fazer isso na sua vida. Deus tem o poder de fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, desde que seja escolhas e decisões baseadas na vontade de Deus, na palavra de Deus. Muitas das vezes, meus queridos, as pessoas quebram a cara, as pessoas são frustradas, as pessoas se decepcionam por causa de escolhas erradas. Não consultam a Deus, não buscam em Deus, não oram,
Não pergunta para Deus, não tem um momento de intimidade, não tira um momento para conversar com Deus, para orar, para clamar a Deus, para que Deus responda, para que elas tomem decisões certas e corretas, para que elas sejam bem-sucedidas naquilo que elas vão fazer. E quando dão errado, ainda questiona a Deus, por que deu errado? Por que aconteceu? Por que está acontecendo isso na vida delas? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas na hora de tomar decisão, deixou Deus de lado. Na hora de resolver algo, não buscou a Deus. Na hora de tomar atitude, de tomar decisões, de fazer escolhas, não buscou a Deus. E muitas das vezes, depois questiona a Deus, porque tudo aquilo está acontecendo. E a palavra de Deus, ela é luz e lâmpada. E a luz e a lâmpada têm um poder de clarear, de iluminar, de trazer luz, de trazer clareza nas decisões, na vida, nos passos, nos caminhos daquele que teme ao Senhor, naquele que teme a palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração e deixa uma pergunta: será que as pessoas hoje, será que você hoje tem se decidido não se contaminar? Não se contaminar com o mundo, não se contaminar com o pecado, não se contaminar naquilo que desagrada a Deus, para viver uma vida baseada na vontade de Deus, para viver uma história, para viver a trajetória nessa terra baseada na vontade de Deus? Será que o povo hoje, será que a nação hoje tem realmente se preocupado naquilo que Deus se agrada, naquilo que Deus tem deixado para o seu povo? Será que os tempos de hoje, será que as pessoas de hoje têm abrido mão de coisas que desagradam a Deus para viver o propósito de Deus, para viver aquilo que Deus tem para elas, para viver os sonhos que Deus tem para elas, para viver os projetos que Deus tem para ela? Será que o povo hoje tem se preocupado de buscar na palavra de Deus os seus ensinamentos, os seus mandamentos? Será? Eu creio que ainda tem pessoas de fé. Eu creio que ainda existem pessoas com temor. Eu creio que ainda existem pessoas, homens e mulheres com princípios que seguem a Deus. E você que está me vendo neste momento, ainda dá tempo de você mudar a sua vida, ainda dá tempo de você mudar as suas decisões, as suas escolhas, e fazer escolhas e decisões segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, os ensinamentos, os estatutos do Senhor, segundo os princípios da palavra, segundo os princípios da vontade do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, que o Espírito Santo continue a falar na sua mente aquilo que você precisa fazer certo na sua vida. A palavra de Deus é como uma bússola. A palavra de Deus é como um manual de vida para você, meu querido. Aquele que vive este manual, aquele que segue o manual, aquele que segue a palavra de Deus, pode ter certeza. As adversidades vêm, os problemas vêm, o dia mau, conforme está escrito na própria palavra, vem, mas eles continuam de pé. Eles continuam rompendo e acreditando e avançando e tomando posse das promessas, tomando posse da palavra, e eles são mais do que vencedores, porque eles têm a palavra como alimento espiritual na sua vida. Eles têm a luz que todos nós precisamos, que é a palavra de Deus. E Deus está falando com você neste momento através da palavra, através do Espírito Santo. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que me acompanha pelo Facebook, deixe o seu like, compartilhe essa palavra tão maravilhosa para todos nós. Deixe o seu pedido de oração. Você que me acompanha pelo canal no YouTube, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha essa palavra. A palavra não é minha, eu digo sempre, a palavra é de Deus, a palavra é do Senhor, e é ela que tem um poder grandioso na vida de todos nós, inclusive na sua vida e na vida daqueles que vão ouvir através do seu compartilhamento. Deus abençoa, no nome de Jesus.